A paz do Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre lutas do dia a dia, as nossas pelejas, as nossas batalhas. Mas as nossas batalhas, elas não são batalhas no campo material. As nossas batalhas, elas não são no campo visível, mas sim numa esfera espiritual. E muitas das vezes nós confundimos, achando que as nossas batalhas é no campo terreno, mas não. As batalhas do crente, do cristão, elas estão totalmente diferentes das batalhas que nós vemos aí. Paulo já falava disto. A Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma das características da luta do crente é que não é segundo a carne. As nossas lutas não são carnais, na esfera humana, na esfera do homem, mas sim espirituais. A segunda característica da nossa luta é que o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1, abra sua Bíblia aí, ele vai nos revelar que essa luta que nós travamos no dia a dia, que as pelejas que nós travamos na trajetória de vida, ela tem uma segunda característica. Olha só o que diz o versículo 18 e 19 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. A segunda característica que Paulo vai nos revelar em relação às nossas lutas é que nossas lutas, ela é um bom combate, mas com um propósito. Por que ela é boa? Diz o versículo 19: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A segunda característica é que a luta que nós passamos, o combate que nós travamos, ele é bom, pelo fato deste combate testar a nossa fé, de nos colocar na balança, no crivo. A terceira característica de nossas lutas está na primeira carta também de Timóteo, só que no capítulo de número 6, versículo de número 12. Que as nossas lutas, ela também é chamada de bom combate da fé. Olha só. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível,
Perdão, é o 12. Combate com o combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O chamado das nossas lutas é para que eu e você possamos ter um bom combate na fé. Essas são as 3 características das nossas lutas. Ela não é segundo a carne. Ela é um bom combate. E é chamado de bom combate da fé. Só que tem um detalhe. Já que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra quem? Quem é o nosso adversário? Contra quem lutamos diariamente? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O nosso primeiro adversário que nós lutamos diariamente é contra Satanás. Porque o propósito de Satanás é matar a nossa vida, matar os nossos sonhos, matar a nossa família. Um dos objetivos do inimigo é roubar aquilo que nós temos. Terceira é destruir aquilo que Deus tem construído em nossas vidas. O nosso primeiro adversário é o diabo, é o dragão, é Satanás, é o acusador. Mas nós temos um segundo adversário que nós lutamos contra. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, vai nos revelar quem é este inimigo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 23 ao versículo de número 25. Diz assim as Escrituras: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, minha consciência, me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. O nosso segundo adversário que nós lutamos diariamente é contra a carne. A carne é algo que nos faz nos distanciar do Espírito. É a carne que milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É a carne que pende para as suas obras, que faz com que o homem não receba o reino de Deus. Que quem tais coisas pratica não herdarão o reino. O terceiro inimigo que nós lutamos contra está na primeira epístola de João, no capítulo de número 5. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo de número 4.
nos versículos 4 e 5. Diz assim o texto, para que você medite nesta tarde. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O terceiro inimigo que nós lutamos é o mundo. O mundo. O mundo oferece três coisas: fama, prazer e bens. E quando ele oferece isso, nós lutamos contra, porque o desejo da carne é pender para a carne, mas quem é cheio do Espírito vai pender para as coisas do Espírito. E quem nos oferece isso? As coisas do mundo, sabendo que a carne é fraca. É ele, o inimigo da nossa alma. Por isso são os três inimigos que nós lutamos: Satanás, a nossa carne e o mundo. E como devemos efetuar esta luta? Como devemos lutar contra esses três inimigos? Já que a nossa luta não é contra carne e sangue. Primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos voltar lá. Capítulo de número 1, versículo de número 18 e versículo de número 19. Você vai ver como podemos, quais são as nossas armas para lutar contra essa luta invisível. Diz o versículo de número 18 do primeiro capítulo de Timóteo: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé. Como posso efetuar esta luta contra esses três inimigos? Com fé. É quando as barreiras se levantam, com fé derrubamos elas. Quando as tempestades assolam o vendaval, é com fé que passamos por ela. A segunda arma que nós devemos botar em prática para lutar contra as lutas é a vigilância. Orar e vigiar, para que não entreis em tentação. Você está vigilante? Você está bem acordado? Você está bem atento para que quando o inimigo se levantar, você esteja de olhos bem abertos para pelejar com a fé? Então vigia. Procura vigiar na tua vida. A terceira arma que nós precisamos entender é a arma da oração. Efésios capítulo 6, versículo 18 vai nos revelar isso. Olha só o que diz o versículo de número 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 2 pontos que não podem faltar na tua peleja para lutar contra os inimigos. Quais são? Oração e vigiando com toda a perseverança, diz o versículo de número 18 do capítulo 6 de Efésios. São armas fundamentais: a nossa fé, a vigilância e a oração. Terceira arma que você tem que colocar em prática nas lutas, porque os nossos inimigos quais são? Satanás, a carne e o mundo. Olha só o que diz o Salmo de número 27. Olha só, a nossa quarta arma para vencermos o nosso inimigo que tanto peleja contra as nossas vidas.
Salmo de número 27, versículo 1 ao versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. A quarta arma que você tem que colocar em prática na labuta, na peleja, na guerra, nas batalhas, é confiar em Deus. É ter confiança naquele quem te chamou. É ter confiança naquele que te salvou. É ter confiança naquele que colocou o teu nome no livro da vida. É aquele que tem uma viva esperança na volta do seu filho e você será arrebatado porque você é a igreja do Senhor. Então, quais são as 4 armas que precisamos colocar em prática para lutar contra Satanás, contra a carne e contra o mundo? Primeiro, fé. Segundo, vigilância. Terceiro, oração. E quarto, confiança nele. Por isso, nessa tarde, em nome de Jesus, fique com essa palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus venha derramar sobre nós a sua graça para que possamos estar firmes para lutarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Amém.